Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos ter uma aula sobre o método científico. Então, pessoal, o que é o método científico? Quando a gente fala em método científico, isso parece uma coisa bem complicada, mas na verdade o método científico ele está presente no nosso dia a dia, ele está presente nas nossas casas, mas nós não conseguimos enxergar ele da maneira que é. Então, o método científico, acompanha comigo aí na tela. O método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição e formação de materiais. Bom, pessoal, olha só. Nós estamos passando por um momento de pandemia, né? Estamos aí em meio a uma doença chamada Covid-19. E até hoje, nós não encontramos ainda nenhum método de curar esta doença, nenhuma vacina. E isso só vai ser possível ser encontrado através do método científico. Então é através do método científico que os cientistas pesquisam, trabalham, levantam hipóteses, questionam, formulam conclusões para se ter, enfim, uma teoria, se ter, enfim, uma lei, que nós vamos discutir nessa aula hoje, a diferença de lei e teoria. Então, pessoal, o método científico, na verdade, ele é usado para determinar as soluções dos nossos problemas. Para isso, nós precisamos seguir alguns passos. Por exemplo, será que todo mundo pode ser um cientista? O que vocês pensam? Imagina aí, pergunte para o seu pai, pergunte para a sua mãe se eles são cientistas. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Se eu perguntar para vocês qual é a imagem que vocês têm de um cientista, provavelmente será esse da tela, né? Ou não, ou será um senhor de cabelos longos, brancos, de óculos, de jaleco. Mas na verdade, pessoal, qualquer um de nós podemos ser cientistas. Na nossa casa, nós somos cientistas, principalmente na nossa cozinha. Então, o método científico ele está muito comum no nosso dia a dia. Nós só não percebemos como que ele acontece. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar aí alguns passos de como se configura e como se caracteriza o método científico. Então, o primeiro passo é a observação. Então, veja bem, se você tem um problema e se você quer descobrir uma solução para esse problema, a primeira coisa que deve ser feita sobre ele é a observação. Então, as primeiras coisas que os cientistas fazem é observar. Observar o quê? Observar o fenômeno. Como que esse fenômeno ele acontece? Quais as causas desse fenômeno? Então, nós temos o primeiro passo chamado de observação. Beleza? O segundo passo do método científico é a elaboração do problema. Nessa fase são os questionamentos. Então é aí que você deve fazer as perguntas. Então essa fase da elaboração de problemas, normalmente ela é caracterizada pelas perguntas. Como isso funciona? Por que isso funciona? Ou como não funciona? Por que isso não dá certo? Ou por que daquilo dá errado? Correto? Então, essa fase da problematização, ela é muito importante porque é através dela que você vai buscar as respostas para o seu problema. Então, o segundo passo do método científico é a problematização, a necessidade de se fazer perguntas sobre o problema. Tudo bem? Então, essas perguntas podem ser: por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originam esse fenômeno? Qual a composição do material? Que substâncias formam esse material? Qual é a importância desse material? A terceira etapa para o método científico são as hipóteses. Aí nós costumamos confundir um pouco, né? Então, pessoal, primeiramente, o que são hipóteses? Hipóteses são sugestões, né? Hipóteses, na verdade, é um senso comum, é uma ideia que você tem sobre algo. Então veja bem, você observou um problema, você questionou esse problema e aí você vai levantar hipóteses de como resolver esse problema. São apenas hipóteses, são apenas sugestões, tudo bem? Nada muito concreto. Então você vai levantar hipóteses. Por exemplo, na sua casa você percebeu que foi acender a lâmpada, né? Ao apertar o interruptor, você percebeu que essa lâmpada não acendeu. Então o que você fez? Você observou o fato. A lâmpada não acendeu. Correto?
Qual foi a segunda coisa que você fez? Você se perguntou por que essa lâmpada não acendeu. Então você problematizou, você criou uma questão, você criou uma pergunta para o seu problema. E depois você criou hipóteses para essa pergunta. Ah, não acendeu por quê? Eu acho que queimou, ou não tem energia. Então você sugeriu alguma coisa. Isso é uma hipótese, é sugerir algo. Temos também o quarto passo, que é a experimentação. Nesse quarto passo, pessoal, é muito importante porque é aí na experimentação que você vai criar, na verdade, sugestões, que você vai criar métodos para responder aquelas perguntas, confirmando assim as suas hipóteses. Então veja bem, na hora que você percebeu lá que a lâmpada estava queimada, você fez uma observação. Depois você fez uma pergunta, por que essa lâmpada queimou? Depois você sugeriu uma hipótese, queimou porque foi uma descarga de elétrica muito forte ou algo desse tipo. Depois você experimentou. O que é experimentar? O que é fazer experimentação? Você sugeriu uma hipótese que a lâmpada queimou porque foi uma descarga elétrica muito forte, por exemplo. E aí você foi lá e fez um experimento. Que experimento é esse? Você trocou a lâmpada. Então você experimentou. E ao trocar essa lâmpada, você percebeu que ela não queimou mais. Então a sua hipótese estava errada. Aquela lâmpada ela queimou por outro motivo, por muito uso de tempo ou algo desse tipo. E aí você vai ter que fazer novas experimentações para comprovar a sua hipótese. Tudo bem? A quinta etapa é a análise dos resultados. Então vamos lá, nós construímos uma ideia até aqui com uma observação, com um questionamento, com uma hipótese e agora com uma experimentação. E agora nós vamos analisar os resultados. Analisar os resultados é verificar se tudo aquilo que você fez até agora está de maneira correta. Está como aquilo que você imaginou, como aquilo que você pensou. Se não estiver, você precisa refazer a experimentação, você precisa refazer as hipóteses. Tudo bem? E aí nós temos o método, que é a conclusão. Então essa conclusão, pessoal, na verdade, você vai ter uma ideia formada sobre esse projeto, sobre aquilo que você pensou, sobre o seu problema, e aí você precisa registrar esse problema. Como que se registra esse problema? Publicando aquilo que você concluiu. Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós falamos em método científico, nós temos que diferenciar, na verdade, o que é método científico e o que é senso comum. Isso é muito comum, tá? Muito comum, entre aspas. Então, quando a gente fala em senso comum é aquilo que a gente acha, é aquilo que todo mundo acha. Nós, na nossa região, nós temos vários sensos comuns, vários. Por exemplo, manga com leite mata. Você já ouviu falar isso? Tenho certeza que você já ouviu falar isso. Não pode comer manga com leite porque mata, é perigoso. Mas isso é um senso comum, não é nada comprovado. Então, senso comum é aquilo que você pensa, é aquilo que a sua região pensa. Será que realmente manga com leite mata? Ou isso é uma história que foi criada lá no tempo da escravidão? O professor de história de você já deve ter comentado isso, né? Ou seu amiguinho foi lá na sua casa e aí no outro dia a planta da sua mãe murchou, por exemplo. Você fala, sua mãe vai dizer, nossa, seu amigo tem uma energia negativa, né? Seu amigo é pesado. Isso é senso comum, cara. A plantinha murchou por quê? Ou você deixou ela tomar sol demais, ou tá aí 3 meses que não aguou a plantinha. Então isso é senso comum, é aquilo que você acha, beleza? Nada comprovado cientificamente. Quando a gente fala de método científico, o método científico ele tem que ser algo publicado, ele tem que ser algo registrado. Você precisa registrar, você precisa concluir o que você pesquisou e registrar. Mas eu vou registrar onde? Eu vou registrar no meu Facebook. Eu vou registrar lá no meu Instagram. Não. Uma teoria, uma pesquisa, ela deve ser registrada em um periódico, onde a comunidade científica seja capaz de analisar e criticar aquilo que foi pesquisado, tá? Mas o senso comum não. O senso comum você pode publicar lá no seu Facebook sem problema. Você pode dizer, meu amigo veio aqui em casa e a planta da minha mãe murchou. Eu acho que ele tem energia negativa. Aí você pode publicar isso lá, mas não cientificamente. Tudo bem? Então olha só, acompanha comigo aí na tela.
Todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. Quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas, o resultado é sempre o mesmo, passamos a ter uma lei. Questionamento que todo mundo se faz. Qual é a diferença de teoria e lei? Será que tem diferença? Será que teoria é uma coisa, lei é outra? Então, pessoal, vamos lá, vamos tirar essa dúvida agora. O que é lei? Lei, normalmente, ela deve ser formada para explicar um fato. Explicar um fato. Isso é uma lei. Quando a gente fala de teoria, teoria é um conjunto de ideias, que criam uma teoria. Então, a lei, ela determina o fato. A teoria, ela tenta explicar o fato. Quando a gente fala em química, por exemplo, nós temos a teoria da atomística. E o que é a teoria da atomística? É a evolução dos átomos. Então, na química, nós estudamos a evolução dos átomos. Vocês viram isso aqui já, né? Então, os átomos, eles foram evoluindo. Tudo bem? Modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, até Sommerfeld, que é o modelinho mais atual que a gente tem. Então, isso é uma teoria. Agora, quando eu falo em lei, lei, normalmente, ela é dada por uma fórmula matemática, porque a lei, ela só define o fato. Por exemplo, a lei de conservação de massas de Lavoisier. Né? O que é a lei de conservação de massa de Lavoisier? A massa do reagente, ela tem que ser obrigatoriamente igual à massa do produto. Então, essa é a ideia e essa é a grande diferença de teoria e lei. Lei é um fato. Teoria é um conjunto de ideias que foi formado durante muito tempo para explicar ou tentar explicar um fato e um fenômeno. É importante ressaltar, pessoal, que a ciência, ela não é estática, tá? A ciência, ela é dinâmica. E aí, quando eu falo que a ciência é dinâmica, o que nós acreditamos hoje pode ser completamente diferente do que nós vamos acreditar amanhã. As leis que nós acreditamos hoje podem ser completamente diferentes das leis que nós vamos acreditar amanhã. Tudo bem? Então, hoje, eu sei que o modelo mais atual é o modelo de Rutherford, que o átomo tem um núcleo, que esse núcleo é carregado positivamente. Mas amanhã, daqui a uns anos, um outro cientista pode vir e refutar esse meu questionamento, refutar essa minha teoria, refutar essa minha lei. Tudo bem? Então não esqueçam, a ciência ela é dinâmica. Vamos lá, vamos fazer aqui alguns exercíciozinhos. Bom, na tela vocês vão acompanhar um resuminho do que é o método científico. Então você vai ter a observação, a fase do questionamento das perguntas, as hipóteses, o experimento, a análise desses experimentos e a conclusão. Vamos lá, vamos fazer aqui uma questãozinha para a gente trabalhar o que nós fizemos. Então acompanha na tela. O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da teoria, é. Então, a questão quer saber o que é uma teoria, beleza? Então, letra A. Sinônimo de lei científica que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre elas. Opa! Uma teoria permite sim fazer previsões sobre algo que vai acontecer. Letra B. Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição sem comprovação experimental. Aí, galera, nós temos apenas uma hipótese. A teoria eu já tenho uma comprovação experimental. Isso já foi testado várias vezes. Por isso que se chama teoria. Há sim uma comprovação experimental. Letra C. Uma ideia sem base em observação e experimentação que usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano. Falamos aqui do que é senso comum. Senso comum não é científico. O senso comum é um achismo da sociedade. Letra D. Uma ideia apoiada no conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Bom, aí, galera, ó, tá o nosso gabarito, letra D. Isso é uma teoria, tá? Vamos ver por que a letra E não é o nosso gabarito. Uma ideia apoiada pelo conhecimento científico que, de tão comprovada pelos cientistas, é considerada uma verdade incontestável. Não existe verdade 100% verdadeira na ciência. Como eu falei para vocês, a ciência ela é dinâmica, ela muda dia após dia. Então, pessoal, é isso.
Muito obrigado por terem ficado até aqui. Até a próxima. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Lá vocês irão encontrar mais atividades sobre esta aula e novos materiais. Tchau, tchau!